Então vamos começar a criar aqui uma base de dados sobre receitas, portanto, na culinária. Para isso nós vamos aqui novamente abrimos o Access, né? Microsoft Access, depois temos aqui a base de dados vazia. Vamos lhe chamar receitas. Portanto, vamos clicar aqui na pastazinha para escolher a localização onde vai ficar guardada a nossa base de dados. Portanto, eu vou clicar ali. Depois vou aqui ao meu disco, no computador, e vou pôr no disco D. Portanto, D, Access, e reparem, tem aqui o nome da base de dados, portanto já está na localização correta. Clico no OK e faço criar. Neste momento a base de dados está pronta para iniciar, né? O próximo passo já sabem também, que já verificaram nas aulas e nos manuais, que é a criação das tabelas. Portanto, vamos começar por criar as tabelas. Para isso vamos ali onde diz vista e vamos à vista de estrutura. E ele vai nos pedir qual é o nome da primeira tabela. Neste caso vamos chamar a tabela de ingredientes, está bem? Que isto tem a ver com receitas. Portanto, tabela ingredientes. Portanto, tabela ingredientes. O capa. Reparem que o primeiro campo tem lá uma chave em cima, chave primária. Portanto, a chave primária é colocada ali em cima. Estão a ver? Clico, fica lá a chave atrás. Nós aqui vamos começar pelo código. Portanto, isto é o código do ingrediente. Vamos deixar a numeração automática. Portanto, é um campo automático. Na legenda vamos deixar código. Depois temos o segundo campo, que é o nome, né? Vai ser o nome do ingrediente, ou designação, é como quiserem. Se quiserem podem escrever designação, está correto. Vamos dizer que é texto, vamos dizer que é tamanho de 50, deve chegar. Depois na legenda vamos dizer designação, corretamente, e onde está necessário vamos dizer que sim, que é obrigatório. Depois vamos ter aqui um campo que é necessário, necessita de frigorífico ou não. Portanto, se necessita estar no congelador ou não este ingrediente. Necessita frigorífico. Portanto, este campo será do tipo sim não. Estão a ver? Portanto, basta só lá pôr depois um vistozinho, se é sim ou não. Portanto, se não, o valor por defeito. Vamos dizer que o valor por defeito ele não precisa, que é 0. Na legenda, vamos escrever mesmo, necessita de frio ou não. Frigorífico. Necessita de frigorífico. Depois, temos outro campo que é a unidade de medida. Portanto, unidade de medida. Aqui vamos dizer que é texto, mas se calhar aqui este campo é um campo em que nós temos várias possibilidades de colocar. Portanto, neste caso podemos dizer que era litros, quilos. Portanto, então se temos alguma noção de quais as hipóteses podemos escolher, nós vamos então dizer que este campo é do tipo assistente de pesquisa. Portanto, e vai aparecer esta janela. E nesta janela você tem duas hipóteses. Ou eu vou buscar uma tabela já existente, ou eu próprio escrevo os valores que quero. Portanto, neste caso eu vou optar pela segunda hipótese. Seguinte. E aqui eu vou escolher, então, vou dizer OK. Portanto, pode ser litro, pode ser quilo, por exemplo, que apaguei. Pode ser UND, unidade. Pode ser, por exemplo, tanto uma colher de sopa, pode ser decilitro, pode ser grama, outro. Pronto. Pois é óbvio que aqui vocês tinham que pôr, e eu não sou da área da cozinha, né? E é óbvio que isto depois, que estas bases de dados convém sempre depois termos noção das hipóteses todas, mas esta é só um exemplo. Portanto, eu vou dizer OK, concluir. Depois de ter isto tudo aqui direitinho, faço concluir. Pronto, é óbvio que 255 é muito, se calhar 25 é o suficiente para este campo. Na legenda é óbvio que tenho que lá pôr também unidade de medida. Depois tenho a parte do próximo campo,
que é custo barra unidade. Qual é o preço de cada unidade? Portanto, neste caso eu vou pôr moeda. Portanto, moeda. Sempre que seja um campo moeda, já sabem, tem que vir aqui abaixo dizer que é euro. E casas decimais. Convém também atribuir, neste caso, duas casas decimais. E na legenda vou pôr aqui custo por unidade. E automaticamente já tenho estes campos. É óbvio que isto tinha muito mais campos, podia ter uma foto, podia ter validade. Pronto, isto também é só um exemplo para vocês poderem se inteirar como é que isto funciona. Portanto, tenho a minha tabela feita, está ali uma chave primária, portanto cada ingrediente tem o seu código. E vou fechar então a minha tabela. Clico no X, vou dizer que sim, quero guardar. Portanto, sim. E vou guardar a minha tabela, está ali do lado esquerdo. Agora vou criar nova tabela, portanto, por isso vou ali ao friso criar. E agora vou criar uma tabela chamada receitas, né? Portanto, vou criar aqui uma tabela, portanto, estrutura da tabela e é receitas. Então, o que é que eu vou fazer agora aqui nas receitas? Vou ter um código da receita, né? É óbvio que terei que ter um código, portanto, código. Este código pode ser numeração automática. É chave primária, portanto, não esqueçam que convém pôr sempre a chavezinha e numeração automática. Portanto, na legenda vou deixar código também. Parem que eu tento sempre preencher a legenda, convém não esquecerem, com português correto. Depois eu vou ter o nome da receita, portanto será texto, e deixar de estar aqui uns 75 também. Portanto, na legenda, nome da receita, né? Depois vou ter o tipo da receita. Aqui eu posso criar um assistente de pesquisa, porque aqui o tipo da receita eu posso dizer se é entrada, sopa, carne, pronto. Então eu vou pôr assistente de pesquisa. Eu escrevo os valores novamente. E é óbvio que aqui agora então vou pôr entradas, ou entrada. Pode ser sopa. Pode ser um prato de carne. Pode ser um prato de peixe. Pode ser salada, por exemplo. Pode ser também sobremesa. Outro. Pronto. Isto depois é óbvio. Quem estiver na área deve ser isto de cor salteado. E muito bem. Portanto, faço concluir. Aqui também não tenho necessidade de ter um campo tão grande. Se calhar 30 deve chegar. 30 letras. A legenda é o tipo de receita. Depois vou ter outro campo, neste caso, que se vai chamar preparação. Preparação. A preparação é um campo que se calhar necessita de algum tamanho adicional. Portanto, a preparação são as instruções para a preparação, né? Portanto, aqui eu vou pôr memo, que não sei se vou escrever muito ou pouco. Memo. Na legenda vou pôr preparação. Depois vou pôr aqui, portanto, a seguir eu vou pôr aqui outro campo chamado se precisa de ir ao forno ou não. Portanto, necessita forno. Aqui é óbvio que eu vou pôr um campo se não, se ele necessita ou não. Portanto, na legenda eu vou pôr necessita, com o português correto, forno. Depois vou pôr outro campo chamado preço barra por pessoa. Qual é o preço desta receita por pessoa? Portanto, vou pôr aqui moeda. Aqui já sabem, quando é isso tem que pôr euro. E aqui, caso assim mais, 2. E na legenda, preço por pessoa. Por último, vou pôr dieta. Portanto, se é uma receita de dieta ou não. Portanto, se é uma receita indicada para dieta ou não. Por exemplo, isto é óbvio que são os campos. Vocês depois podem pôr outros campos. Se quiserem. Indicada. Adequada. Então, podem pôr dieta.
e Enter. Fica pronto, fica direto. Pronto, e já aqui está também uma tabela criada, estão a ver? Portanto, e agora vou fechar, clicar ali no X, dizer que sim, quero guardar a tabela, é óbvio. Isto é uma tabela de, neste caso, vai ser receitas. E automaticamente do lado esquerdo estão a ver que estão ali as tabelas. Aqui vou voltar a clicar naquele botãozinho e vou pôr ali tipo de objeto, está bem? Que é para ter aqui as tabelas todas direitinhas. É óbvio que isto agora, o que é que eu vou ter aqui? Vou ter aqui uma parte que é uma receita. Uma receita pode ter muitos ingredientes, certo? E um ingrediente pode estar em muitas receitas. Portanto, eu vou ter que criar aqui uma tabela pelo meio. Portanto, criar uma tabela, estrutura da tabela, que se vai chamar as quantidades, ou neste caso eu até costumo dizer para pôr o nome das duas tabelas. Portanto, neste caso eu vou pôr aqui o código do ingrediente. Ingrediente deve estar mal escrito. Ingrediente. Aqui vai ser número. Porque do outro lado estava a numeração automática. Então ele casa sempre com o número. Também isso é importante vocês não se esquecerem. Código de ingrediente e código da receita. Que também do outro lado era numeração automática. Neste caso tem que ser número. Aqui é óbvio que eu vou pôr a quantidade. Porque eu não sei qual é a quantidade que eu irei colocar de cada um dos ingredientes. Tá bem? Portanto, eu posso ser 100 de arroz e depois tem lá a unidade. Portanto, neste caso, quantidade vai ser número e vou pôr aqui na legenda quantidade. É óbvio que aqui a chave vai ser estes dois campos. Também quando é muitos para muitos, a tabela no meio é sempre a chave, é uma de cada tabela. Portanto, vou selecionar os dois, clico na chave. Fecho esta tabela, digo que sim, quero guardar e dar-lhe o nome, e a tabela vai chamar o nome das duas que estão a ser ligadas, está bem? Ingredientes, nós vimos isto nas aulas, tabela ingredientes, barra, tabela, receitas. Pronto, basicamente é isso que eu aqui fiz. Depois para tornar isto um bocadinho mais apelativo, vamos imaginar que isto nós tínhamos aqui, vamos continuar então novamente isto aqui. Vamos imaginar que nós tínhamos aqui estas receitas e isto era para pôr numa ementa. Vamos imaginar que era uma ementa do meu restaurante ou uma coisa assim do género. Então a gente vai criar aqui uma tabela chamada ementas, que acho que fica bem. E também não é assim nada de difícil de fazer. Para tornar isto mais completo, para ser uma coisa mais completa. Vamos criar aqui outra tabela, portanto estrutura da tabela. E eu vou-lhe chamar código da ementa. E vai ser numeração automática, portanto é um campo automático. Depois eu vou ter aqui a designação da ementa. Tá bem? Portanto, vamos pôr aqui a designação. Pode ser bacalhau à Brás, bacalhau, sei lá, posso pôr aqui uma série de coisas. Portanto, designação vai ser texto. Vou pôr aqui se calhar 80. E depois aqui a legenda designação. Depois vou pôr número máximo de pessoas. Portanto, número máximo de pessoas. Isto vai ser número. Portanto, isto vai ser do tipo número. Não é preciso ser um número muito grande. Pode ser um byte, por exemplo, que é um número mais pequenino. Isto está na vossa semente também. Na parte do capítulo, deve estar no capítulo 2 ou 3. Vocês podem lá ver na parte da semente, a segunda parte da semente. Pesquisem, porque é importante. Também vocês, documentação, têm muita. Portanto, mais documentação também não posso dar. Mais que já dei, não, depois torna-se muita. Neste caso, na legenda, vou pôr número de pessoas. Número máximo de pessoas. Também tem a ver com a captação, se calhar. Portanto, isto são termos que depois podem utilizar ou não. E vou pôr aqui um campo que é a estação. Portanto, esta ementa pode ser direcionada para uma estação do ano, por exemplo. Então eu vou pôr assistente de pesquisa. E esta estação é óbvio que eu sei quais são, portanto, então vou pô-las. Em vez de eu deixar o campo em branco, faço um assistente de pesquisa. Portanto, então aqui eu vou pôr as estações do ano. Também vou pôr verão, primavera. Depois vou pôr inverno e outono, por exemplo. E concluir. Pronto. Aqui é óbvio que isto também não precisa de um tamanho tão grande, pode ser 20. E na legenda vou pôr estação.
do ano. Pronto, esta tabela também está. Eu vou fechar a tabela. Dizer que sim. Ok, sim senhor. E vou chamar a tabela receitas. Estão a ver? Estou a dar o mesmo nome a uma tabela à base de dados. Pode ser, não há problema nenhum. Tabela receitas. Este não tem cá nenhuma tabela receitas. Ou já? Espera lá, então. Tenho receitas. Então vou dar emendas. Então, emendas. Tem razão. Emendas. Desculpem lá. Tem que ser emendas. Ok. Portanto, tabela emendas. Já ali está. Agora, uma emenda pode ter muitas receitas. E uma receita pode estar em muitas emendas. Certo? Sei lá, a minha emenda vai ter o bacalhau à Brás mais a sopa XPTO. Estão a ver? Portanto, uma emenda para uma festa de anos ou para um casamento. Então eu posso criar aqui uma tabela pelo meio. Não é? Uma emenda pode ter várias receitas. E uma receita pode estar em várias emendas. Estão a ver? Portanto, isto é relacionamento de muitos para muitos. Logo eu vou criar aqui uma tabela com o nome das duas, onde eu vou ter o código da receita, e que a ordem não interessa, portanto, vou pôr número, porque do outro lado era numeração automática, aqui tem que ser número, e vou pôr o código da emenda, que também era numeração automática, aqui é número. Estes dois campos vão ser a chave primária, né? Uma chave composta, são os dois. Vou fechar esta tabela, dizer que sim. E esta tabela vou-lhe chamar pratos. Vou-lhe chamar, neste caso, T score. Isto vai ligar duas, né? Então é T receitas barra T emendas. Vai ligar as duas, dou o nome das duas tabelas que vou ligar. Ok. Reparem que já tenho aqui as tabelas todas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Isto torna-se um exemplo mais complicado um bocadinho, mas não é nada assim muito estrondoso. O próximo passo que eu tenho que fazer a seguir ao criar as tabelas, e isso é sempre assim, é criar os relacionamentos. Para isso eu vou aqui ao friso ferramentas da base de dados, relações, e vou adicionar as minhas tabelas todas. Adicionar, seleciono-as todas e adicionar. Qual é o próximo passo? Agora é tentar ligá-las. Pronto, é óbvio que isto para ligar temos que ter aqui alguma lógica. Isto não pode ser ligado sem qualquer lógica. Tá bem? Portanto, temos que perceber o que é que estamos a ligar e porquê. Portanto, eu só estou aqui a organizar isto e já estou aqui a me orientar com isto. Portanto, vou pôr ingredientes aqui. Reparem que isto aqui dá perfeitamente para eu arrastar para onde eu quiser. E vou começar pela parte mais fácil, se calhar, que é aquela que vocês, se calhar, percebem melhor. Portanto, um ingrediente pode estar em muitas receitas. E uma receita pode ter muitos ingredientes. Portanto, isto está correto. Então, o que acontece? Nós tivemos que criar esta tabela no meio para evitar muitos para muitos, porque o Access não permite. Então, eu vou dizer, ok, o código de ingrediente vai ligar com este campo que está ali em cima, que é o código de ingrediente. E vou impor e propagar, porque nós aprendemos nas aulas, só são estes dois, que é este que obriga que numa receita o ingrediente tem que existir. Se não existir, eu não posso colocá-lo na receita. E este aqui é se eu alterar alguma vez alguma coisa no ingrediente, ele vai ser atualizado na receita também. Então faço criar e reparem, um ingrediente pode estar em muitas receitas. Está correto. Agora, uma receita pode ter muitos ingredientes. Então eu posso clicar aqui neste código e arrasto para cima do código da receita, está bem? Não é para cima do código de ingrediente, não se enganem, senão depois isto não vai funcionar. E arrasto e criar. Basicamente, está aqui feita a minha base de dados. Esta era a parte mais fácil de receitas. Para tornar isto mais completo e se calhar com pouco trabalho, vamos pôr aqui as emendas. Portanto, uma emenda de um restaurante, uma emenda de uma festa, uma coisa assim. Eu posso ter várias receitas. Então eu vou dizer, uma receita pode estar em várias emendas. Portanto, código da receita para cima ali do código da receita. Impor, propagar. Isto está correto. E agora, o código da emenda também pode estar, e está de acordo, dentro da, né? Uma emenda pode ter várias receitas. Então, neste caso, código de emenda para cima de código de emenda. Impor, propagar, criar. Reparem, os meus relacionamentos estão bem feitos. Portanto, a minha tabela, as minhas tabelas estão relacionadas. Portanto, não é uma tabela solta. Portanto, é óbvio que isto aqui é a parte fundamental. É a parte mais difícil da matéria, está bem? Portanto, este módulo não é fácil. A matéria não é fácil. Mas pronto, tem que ser e não há alternativa. Temos que então agora guardar isto. Portanto, para isto nós vamos aqui ao relatório de relações. Ele cria o relatório, estão a ver, vai aqui criá-lo.
Eu vou pôr a folha na horizontal, só para ver isto melhor, senão não conseguimos ver tudo. Então, ali está a vertical e eu fui colocá-la na horizontal. Depois eu vou fechar, vou clicar ali naquele botãozinho. Ele vai me dizer, ok, quer guardar? Sim, sim, quero guardar. Dizer que sim. Ok. E do lado esquerdo já ali está. Fecho estas relações também. Pronto. Se alguma vez quiserem voltar a relacionamentos para apagar ou para alterar, é ferramentas, relações, está bem? Pronto. Depois se quiserem apagar, é só clicar ali com o botão direito, eliminar. Se quiserem alterar, editar, e podem alterar. Pronto, basicamente a parte das relações e da criação das tabelas está feita e depois vamos passar então depois ao passo dos formulários. Mas esta parte, que é a parte fundamental, está feita.